Olá! Nosso estudo hoje é do livro de João, capítulo 16. Como sempre, primeiramente, vamos orar? Pai Celestial, nos colocamos diante do Senhor, da Tua presença. Pedimos que seja o Espírito Santo a ministrar em nós, a nos ensinar a palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor venha nos conduzir ao caminho eterno. Desde já nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, João, capítulo 16. Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim. Sim, eu lhes digo estas coisas agora, para que, quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois, se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, pois eu lhes disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si, o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão, e algum tempo depois me verão novamente e vou para o Pai? E o que ele quer dizer com mais um pouco não entendemos. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse, vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e vocês não me verão. Algum tempo depois me verão novamente? Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa. Eu lhes falei dessas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram, enfim o Senhor fala claramente e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhes fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse, enfim vocês creem? Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo.
Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Aqui, pessoal, nós começamos com Jesus mostrando algumas coisas que ele já deixa claro que ele sabia o que ia acontecer, ele não foi pego de surpresa. Primeiro, no versículo 1 até o versículo 4, quando Jesus diz que haveria perseguições em relação àqueles que servissem Jesus, ele já avisa que isso aconteceria e que nós não deveríamos desanimar, que isso já estava previsto, né? Também, mais para frente, Jesus dá a entender várias vezes que ele vai para o Pai, que ele vai voltar para o Pai. Então, ele mostra também que ele já sabia que ele ia ser entregue, né, à morte. E também, Jesus diz no versículo 32 que chegaria o tempo em que os discípulos seriam espalhados e que cada um seguiria seu caminho e deixaria Jesus sozinho. Então, ele também mostra que ele sabia que ele ia ser abandonado pelos discípulos, ou seja, tudo o que ia acontecer muito em breve, né, estava às portas de acontecer, Jesus já sabia. Mas ele deixa claro no final do versículo 32, mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo, ou seja, eu não fiquei abandonado. E aí, Jesus mostra que era necessário que ele fosse, que os discípulos iam ficar tristes, mas que isso redundaria em alegria posterior. E onde Jesus diz isso? Ele diz aqui, aqui, só um minuto. No versículo 20 e 22, ele fala várias vezes a mesma coisa, mas só para explicar para vocês. Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ou seja, os discípulos iam chorar, porque Jesus ia morrer. E o mundo ia ficar feliz, porque as pessoas que estavam condenando Jesus, os religiosos, iam ficar satisfeitos, achando que resolveram o problema. E aí Jesus diz, que vocês ficariam tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. Por quê? Porque eles veriam Jesus voltando, ressuscitado. E aí ele fala, sobre a mulher nas dores de parto. Aquele momento é um momento de tristeza, mas viria um momento de alegria. E ele fala, da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Ele mostrando que ele ia ressuscitar. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Por quê? Porque a ressurreição seria uma confirmação para eles de que Jesus de fato era o Messias, entendeu? Seria a confirmação final. E aí Jesus mostra também que era necessário que ele partisse. Por quê? Para que viesse o Espírito Santo. E aí Jesus mostra qual que é a função do Espírito Santo. Ele mostra aqui, no versículo 8 a 11, quando ele viesse, referindo ao Espírito Santo, quando fala Espírito da verdade, é o Espírito Santo, tá? E aí ele fala, versículo 8, quando ele vier, o convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. E só Jesus é o caminho para o perdão dos pecados diante de Deus. O sacrifício de Jesus foi para isso. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Jesus está mostrando que ele estava sendo condenado injustamente. Ele falou que ele veio do Pai e ele voltaria para o Pai. E aí, lembram, nos livros anteriores, nós vimos por que Jesus foi condenado. Porque ele disse que era o Filho de Deus. E aqui, Jesus mostra que ele estava falando que era justo. Ele veio do Pai e vai voltar para o Pai. Então era justo o que ele estava fazendo. E Jesus é o único caminho de justiça que leva para o Pai. É o único caminho. Nós já vimos isso em outros versículos, em outros capítulos também. E do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. O juízo, Jesus mostra que vai haver um juízo. Vai haver um julgamento.
Ele deixa claro isso, haverá uma prestação de contas. O governante desse mundo é o diabo. O diabo, ele tinha o poder, né, de condenar as pessoas, mas a partir de Jesus nós temos o direito de escolher ou não por Jesus e de escolher ou não ser livres, né, perdoados dos pecados. E aí Jesus continua no versículo 12 e 13, mostrando, no versículo 12 ele fala: há tanta coisa ainda que eu quero dizer, mas vocês não podem suportar agora. Como assim não podem suportar? Eles ainda não estavam maduros de forma suficiente para receber aquele ensino. Então não adiantava ensinar. E aí ele fala, mas isso vai ser resolvido. Por quê? Quando o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, vier, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ou seja, o Espírito Santo completa essa obra de Jesus. E aí ele continua, né? Nos ensinando como que nós deveríamos orar a partir de então. No versículo 23 a 24. E completa o entendimento no 26 a 27. Vamos reler. No 23 ele diz: naquele dia, não, ou seja, depois que Jesus morresse, ressuscitasse, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá. Não haverá mais barreira entre você e o Pai. Você não precisa dar voltas para outra pessoa, pedir para outra pessoa pedir para Deus por você. Você não precisa pedir para um anjo, para qualquer outra pessoa, para essa pessoa pedir a Deus por você. E aí isso está escrito no versículo 23. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai. E ele atenderá. Só tem uma condição, porque pediram em meu nome. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Está na Bíblia, é um princípio bíblico. Vocês nunca pediram desse modo, porque até então Jesus estava na terra, eles não pediam em nome de Jesus para Deus. Peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa. E aí Jesus completa o entendimento nos versículos 26 e 27. Então vocês pedirão em meu nome. Isso é um ensino. Pedirão em meu nome. Tem que orar em nome de Jesus. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor. Aí parece, mas Jesus não vai interceder em nosso favor ao Pai? Não significa isso. Ele explica na continuação, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. O que ele está explicando aqui? Você não precisa ficar se esgoelando, tentando convencer Deus de que ele te ajude, que ele cumpra a palavra dele e tal, entendeu? Tentando convencer Deus. Porque a Bíblia deixa claro que, versículo 27, pois o próprio Pai os ama. Então ele ama, Deus quer abençoar você realmente de acordo com a palavra, Deus quer te ajudar. Foi Deus, o Pai, que fez o plano todo para que nós fôssemos resgatados do pecado através de Jesus, entende? Então você não precisa ficar tentando convencer Deus de amar você, de te abençoar, de te ajudar naquilo que está em acordo com a palavra, porque esse já é o interesse dele, entendeu? Porque ele te ama, ele é Pai. E aí Jesus diz: por que o Pai ama? Porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Ou seja, vocês estão alinhados comigo, o amor não é sentimento, nós já vimos isso, é obediência, e creem que eu vim de Deus. Porque o critério é Jesus, nós só temos acesso ao Pai através de Jesus. E aí, só para finalizar, o versículo 33, Jesus diz: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. O único lugar que você vai conseguir ter paz é em Jesus. Então você tem que andar é permanecer nele. Aqui no mundo vocês terão aflições. Então Jesus não está falando que vai ser moleza, que não vai ter aflição nenhuma, não vai ter angústia nenhuma, não vai passar por problema nenhum. Mas ele diz: animem-se, ou seja,
Não se deixe abater, não se deixe levar por essas aflições, pois eu venci o mundo. O que ele está mostrando aqui? Eu já venci o pecado, eu já venci a injustiça. Então, se ele venceu o pecado, ele venceu a injustiça, aqui mostra que ele vai fazer o que é justo, entendeu? O que é correto em seu favor. E aqui, Jesus nos deixa claro que não é que não haveria perseguições, não é que não haveria dificuldades, mas que nós não somos abandonados e que Deus, ele é um Pai que nos ama e quer o nosso melhor. Então nós devemos sim, diante de situações difíceis, nos apresentar diante de Deus e pedir a ajuda de Deus, na confiança de que Ele está em nosso favor, não contra nós. O único jeito de Deus agir contra nós é quando o pecado dá legalidade, porque aí, infelizmente, abre porta para o inimigo agir, entendeu? Mas da parte de Deus, Deus como um Pai que nos ama e que fez todo esse sacrifício em nosso favor, Ele quer, como um Pai que nos ama, Ele quer o melhor para nós, entendeu? E isso melhora em todas as áreas das nossas vidas. Ele não fala que não haverá aflições, Ele não fala que não haverá perseguições, mas Ele deixa claro que Ele nunca te abandonou, né? Nos abandonou, nunca largou a nossa mão. Ele continua conosco e Ele vai nos conduzir para o que é justo, para o que é correto, e Ele está em nossa defesa. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Um abraço para vocês e até o capítulo 17 do livro de João.